Gente, então assim, nessa aula aqui eu quero falar sobre os documentos históricos, né? Então assim, a gente pode chamar os documentos históricos também de fontes ou fontes históricas, né? Mas vamos chamar de documentos históricos aqui. Veja bem, documento histórico é diferente dos documentos que a gente está acostumado a ouvir falar, sabe? Então, RG, CPF, certidão de casamento, de nascimento, etc. Tal. São documentos, sim, que a gente utiliza para se identificar no dia a dia, para viver em sociedade, na sociedade civil. Pois bem, mas aqui é diferente. Para a história, digamos que absolutamente tudo é um documento histórico. Absolutamente tudo é uma fonte de investigação, não é? O ar, por exemplo, é um documento histórico. Você consegue, como historiador, por exemplo, sei lá, pensando numa aula de Revolução Industrial no século XVIII da Inglaterra, 1800 e bolinha. Como que será que era o ar naquela época, naquela região que tinha muita indústria, né? Queimando lá seu carvão. Quer dizer que quando queima o carvão, né, sobe a fumaça, polui a cidade. Será que isso interfere na saúde das pessoas? Será que eles tinham acesso à saúde pública ou, né, para se cuidar de alguma maneira? Você percebe o quanto isso interfere na saúde, na pele, nos olhos, na saúde de uma maneira geral, na forma de trabalho, né? Porque quem é que vai recolher esse carvão? De onde vai ser retirado? Vai ser depredado? Não vai ser? Para que aquilo era produzido? Era para produzir roupa? Não era? Qual tipo de roupa? Então a gente fala de moda, a gente fala de saúde, a gente fala de trabalho, a gente fala de exploração, de ambiente. Repara, a gente começou com o quê? Com um documento histórico ou com a fonte histórica, que nada mais é do que, nesse exemplo, o ar. Então, para o historiador, absolutamente tudo é documento histórico. Desde uma moeda até um prato, um utensílio doméstico, a roupa, uma pirâmide, um ar-condicionado, um pedaço de papel ou de giz, vidro, plástico, porque tudo isso indica quando que o ser humano passou a ter acesso ao giz, ao caderno, ao metal, ao espiral que tem quando o caderno é de espiral, ou ao plástico, a invenção do plástico, adesivo, escrever palavras no adesivo ou no plástico, portanto ter acesso à escrita, já saber ler e escrever. Sempre o ser humano soube ler e escrever? Sempre o ser humano dominou, teve plástico no seu cotidiano, no seu dia a dia? Né? Então quer dizer que absolutamente tudo que nos cerca é um documento histórico. Para o historiador é um prato cheio para ele poder analisar o objeto. É claro que existem objetos que são mais comuns, né? São mais óbvios, mas aqueles que conforme o tempo passa vão ficando mais antigos, né? E caindo em desuso muitas vezes, esses também traduzem e dizem como uma determinada sociedade conviveu com aquele objeto, com aquele documento histórico, né? Pois bem, aqui a gente pode separar os documentos históricos basicamente em escritos, visuais e materiais. Bem simples. Documentos escritos. Cartas, jornais, revistas, textos escritos online, no WhatsApp, né, nas redes sociais, também diálogos escritos, né, lógico, em quadrinhos, né? Então quer dizer que são fontes escritas, são documentos escritos. Tá.
Além desse, a gente estava dizendo que existem os visuais, não é? Lembra que visual, visão, né, claro, é tudo aquilo que a gente consegue enxergar. Então, por exemplo, um grafite que você vê num muro é um documento histórico? Sim, é um documento histórico. Indica o tipo de desenho, o tema, ou seja, o que estava pensando o artista ou a sociedade da época, o tipo de tinta também é um indicativo, né? Assim, pensa junto. Imagina o tipo de tinta hoje, acrílica nas paredes. Será que era isso que era usado lá, por exemplo, numa outra fonte visual, que são as pinturas rupestres? Claro que não. Então quer dizer que é um indicativo de como a sociedade pensava, ou quais os tipos de tinta, né, de tecnologia, portanto, né? Então você misturar, por exemplo, sangue, fezes, urina, terra, com diversos tipos de cores, ou barro, ou carvão, para produzir uma tinta, é uma tecnologia diferente daquela que a gente utiliza em indústrias hoje, por exemplo. E, portanto, é um indicativo de uma sociedade industrial ou pré-histórica. A partir desses exemplos que a gente está dando, pintura rupestre ou grafismo, né? Grafite feito nas paredes da cidade, por exemplo, né? Mas também quadrinhos, é uma fonte visual, com certeza. Afrescos são desenhos que são feitos nas paredes antigamente, né? Ou em cemitérios, ou dentro da casa das pessoas, né? Dentro de tumbas, dentro das paredes, né? No Egito. Então, escrito, visual e material. Material é tudo que a gente pode pegar de uma maneira concreta, né? Então, por exemplo, um mouse é um documento histórico, é uma fonte histórica, né? A partir de quando que isso aqui passou a ser produzido, né? Mas também pirâmides, pontes, muralhas, castelos, a arquitetura de um determinado lugar, tudo isso é material. Óculos, né? A roupa, tudo isso é um documento histórico. Tudo isso é uma fonte histórica, é uma fonte de observação para o historiador que está querendo estudar e desvendar determinadas situações que ocorreram no passado. Tá bom? Valeu!